O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Arjuna Bhigamana Partha. Capítulo 13. Krishna diz que o jogo de dados não teria começado se ele tivesse estado lá. Vasudeva disse: ó Senhor da Terra, se eu tivesse estado presente em Dvaraka, então, ó Rei, este mal não teria te acontecido. E, ó irreprimível, indo ao jogo, mesmo que não convidado pelo filho de Anvika, Dhritarashtra, ou Duryodhana, ou pelos outros Kauravas, eu teria impedido o acontecimento do jogo, por demonstrar seus muitos males, convocando para me ajudar Bhishma e Drona e Kripa, e Valika. Ó nobre, por tua causa eu teria dito ao filho de Vishitravirya, ó o principal dos monarcas, que os teus filhos não tenham nada a ver com dados. Eu teria mostrado os muitos males do jogo de dados, por causa dos quais tu caíste neste infortúnio e o filho de Virasena foi antigamente privado de seu reino. Ó rei, males não imaginados acontecem a um homem por causa dos dados. Eu teria descrito como um homem uma vez envolvido no jogo continua a jogar, pelo desejo de vitória. Mulheres, dados, caça e bebida, nos quais os homens se viciam por causa da tentação, são considerados como os 4 males que privam o homem de prosperidade. E aqueles versados nos sastras são de opinião que males acompanha todos esses. Aqueles também que são viciados nos dados conhecem todos os seus males. Ó tu de braços poderosos, aparecendo perante o filho de Anvika, eu teria mostrado que por causa dos dados os homens perdem em um dia as suas posses, e caem em desgraça, e são privados de sua riqueza não desfrutada, e trocam palavras duras. Ó o perpetuador da família Kuru, eu teria apontado estes e outros males resultantes. Se ele aceitasse as minhas palavras assim dirigidas, o bem-estar dos Kurus como também a própria virtude teriam sido assegurados. E, ó o principal dos reis, se ele rejeitasse os meus conselhos amáveis oferecidos como remédio, então, ó o melhor da linhagem Bharata, eu teria obrigado à força. E, se aqueles que servem em sua corte, professando serem seus amigos, mas na verdade seus inimigos, tivessem-no apoiado, então eu teria matado todos eles, junto com aqueles jogadores lá presentes. Ó Kauravya, foi devido à minha ausência do país Anarta naquele momento que tu caíste neste infortúnio proveniente dos dados. Ó tu melhor dos Kurus, ó o filho de Pandu, ao chegar a Dvarka eu soube de Udana tudo sobre a tua calamidade. E, ó o principal dos reis, logo que eu ouvi isso com o coração ferido agitado pela angústia eu vim rapidamente para cá desejando te ver, ó o rei. Pai. Ó touro da raça Bharata, vocês todos caíram em desgraça terrível. Eu te vejo mergulhado em desgraça com teus irmãos. Capítulo 14. Krishna descreve o seu combate com Salva e os Danavas. Yudhishthira disse: ó Krishna, porque tu estavas ausente do país Anarta. E, ó descendente da linhagem Vrishni, enquanto tu estavas fora, onde tu moraste. E o que tu fizeste fora do teu reino? Krishna disse: ó touro da raça Bharata, eu parti para o propósito de destruir a planejada cidade de Salva. E, ó o principal dos Kauravas, escuta as razões que eu tive para fazer isso. O filho heróico de Damagosha, o bem conhecido rei Sisupala de braços poderosos e grande energia, foi morto por mim, ó o melhor dos Bharatas, no teu sacrifício Rajasuya, porque aquele pecaminoso não pode aguentar de raiva ao ver o primeiro culto oferecido a mim. Sabendo que ele tinha sido morto, Salva, queimando de raiva feroz, foi até Dvaraka, enquanto, ó Bharata, ela estava vazia, eu mesmo estando longe, residindo com vocês aqui. E tendo chegado lá em um carro feito de metais preciosos e por isso chamado de Solva, ele teve um confronto com os príncipes jovens da tribo Vrishni, aqueles touros daquela linhagem, e lutou com eles desapiedadamente. E massacrando muitos Vrishnis jovens de coragem heróica o pecaminoso devastou todos os jardins da cidade. E, alto de braços poderosos, ele disse: onde está aquele desgraçado da tribo Vrishni, Vasudeva, o filho de Alma Má de Vasudeva?
Eu humilharei em batalha o orgulho daquele homem tão ávido por luta. Digam-me realmente, ó Anartas. Eu irei lá onde ele está. E depois de matar aquele assassino de Kansa e Kese, eu voltarei. Por minha arma eu juro que eu não voltarei sem tê-lo matado. Eis clamando repetidamente, onde está ele? Onde está ele? O senhor de Saúba avançou para esse lugar e aquele, desejoso de me enfrentar em batalha. E Salva também disse, impelido pela fúria pela destruição de Sisupala, eu hoje enviarei para a mansão de Yama aquele canalha traiçoeiro de mente vil. E, ó rei, ele em seguida disse, eu matarei aquele Janardana, que, canalha que ele é, matou o meu irmão que era só um garoto, e que não foi morto no campo de batalha, despreparado como ele estava. Tendo, ó o grande rei, lamentado dessa maneira, e tendo, ó o filho da linhagem Kuro, me insultado, ele subiu ao céu em seu carro de metais preciosos capaz de ir a qualquer lugar à vontade. Ao retornar ao meu reino, eu soube o que, ó Kaurava, o rei pecaminoso e de mente magmática tinha dito a respeito de mim. E, ó descendente da linhagem Kuro, eu fiquei agitado pela fúria, e, ó rei, após pensar sobre tudo, eu coloquei meu coração em matá-lo. E, sabendo, ó Kaurava, da sua opressão aos Anartas, dos seus insultos a mim, e da sua arrogância excessiva, eu decidi destruir aquele patife. E, ó Senhor da Terra, eu consequentemente saí da minha cidade, para matar o Senhor de Saúba. E o procurando aqui e ali eu o achei em uma ilha no meio do oceano. Então, ó rei, soprando minha concha chamada Panchajanya obtida do mar, e desafiando Salva para o combate, eu me posicionei para a luta. Naquele instante, eu tive um confronto com numerosos Danavas, todos os quais, no entanto, eu subjuguei e prostrei ao chão. Ó poderosamente armado, foi devido a esse caso que eu não pude então vir a ti. Logo que eu soube do jogo injusto de dados em Hastinapura, eu vim aqui desejoso de ver vocês que estão mergulhados em infortúnio. Capítulo 15. Salva atacando Dvaravati, enquanto Krishna estava longe. Yudhishthira disse, ó ilustre Vasudeva de braços poderosos, fala em detalhes sobre a morte do senhor de Saúba. A minha curiosidade não foi satisfeita pela narração. Vasudeva disse, ó rei de braços fortes, sabendo que o filho de Srutas Ravas, Sisupala, tinha sido morto por mim, Salva, ó o melhor da linhagem Bharata, foi a cidade de Dvaravati. E, ó o filho de Pandu, o rei pecaminoso, colocando suas tropas em ordem de batalha, sitiou aquela cidade ao redor e acima. E se colocando nas regiões superiores, o rei começou sua luta com a cidade. E aquele confronto começou como uma chuva grossa de armas de todos os lados. E, ó touro da raça Bharata, a cidade naquele momento estava bem fortificada por todos os lados, segundo a ciência, de fortificação, com flâmulas, e arcos, e combatentes, e muros e torres pequenas, e máquinas, e mineiros, e ruas barricadas com trabalhos de madeira com pontas de ferro, e torres e edifícios com portões bem cheios de mantimentos, e mecanismos para arremessar tições queimando e fogos, e recipientes de camurça, para carregar água, e trombetas, tambores, e baterias, lanças e forcados, e satagnes, e relhas de arado, rojões, bolas de pedra e machados de batalha, e outras armas e escudos moldados em ferro, e mecanismos para lançar bolas e projéteis líquidos quentes. E a cidade estava também bem defendida por numerosos carros, e, ó o tigre entre os Kurus, por Gada e Shanva e Uddhava e outros, e por guerreiros de coragem provada em batalha, todos bem-nascidos e capazes de enfrentar qualquer inimigo. E esses todos se colocando em postos de comando, ajudados por cavalaria e portadores de estandartes, começaram a defender a cidade. E o Grazena e o Uddhava e outros, para impedir descuidos, proclamaram por toda a cidade que ninguém deveria beber. E todos os Vrishnis e os Andakas, sabendo bem que eles seriam mortos por Salva se eles se comportassem sem cuidado, permaneceram sóbrios e vigilantes. E a polícia logo expulsou da cidade todos os mímicos e dançarinos e cantores do país Anarta.
E todas as pontes sobre rios foram destruídas, e barcos proibidos de navegar, e as trincheiras, ao redor da cidade, foram pregadas com postes no fundo. E a terra ao redor da cidade por 2 milhas completas foi tornada acidentada, e buracos e covas foram cavados nela, e combustíveis foram escondidos abaixo da superfície. O nosso forte, ó impecável, é naturalmente resistente e sempre bem defendido e cheio de todas as espécies de armas. E por causa dos preparativos feitos, a nossa cidade estava mais preparada do que nunca para enfrentar o inimigo. E, ó o chefe dos Bharatas, por causa de tudo isso, a cidade parecia com a do próprio Indra. E, ó o rei, no momento da aproximação de Salva ninguém podia entrar ou deixar a cidade dos Vrishnis e dos Andakas sem apresentar o sinal que tinha sido combinado. E todas as ruas da cidade e os espaços abertos estavam cheios de numerosos elefantes e cavalos. E, alto de braços poderosos, os combatentes estavam todos especialmente satisfeitos com concessões e salários, e mantimentos, e armas, e roupas. E entre os combatentes não havia ninguém que não fosse pago em ouro, e ninguém que não fosse pago em absoluto, e ninguém que não fosse favorecido de alguma maneira, e ninguém que não fosse de coragem provada. E, alto de olhos como folhas de lótus, foi assim que Dvaraka, cheia de arranjos bem ordenados, foi defendida por Auka, o Grasena. Capítulo 16. Filho de Krishna lutando com os Danavas. Vasudeva continuou: ó o rei dos reis, Salva, o senhor de Saúba, veio em direção à nossa cidade com uma tropa imensa consistindo em infantaria, cavalaria e elefantes. E o exército encabeçado pelo rei Salva, composto de 4 tipos de forças, ocupou um terreno plano dispondo de um copioso abastecimento de água. E deixando cemitérios e templos dedicados aos deuses, e árvores sagradas, e áreas cobertas por formigueiros, aquela hoste ocupou todos os outros lugares. E as estradas, que levavam à cidade, foram bloqueadas pelas divisões do exército, e as entradas secretas também foram todas obstruídas pelo acampamento do inimigo. E, ó Kauravya, como o senhor das aves, Garuda, os soberanos de Saúba, avançou em direção a Dvaraka, trazendo com ele, ó touro entre homens, sua hoste equipada com todos os tipos de armas, hábil com todas as armas, consistindo em um denso aparato de carros e elefantes e cavalaria cheia de estandartes, e soldados da infantaria, bem pagos e bem alimentados, possuidores de grande força e portanto todos os sinais de heroísmo, e equipada com carruagens e arcos notáveis. E vendo o exército de Salva, os jovens príncipes da tribo Vrishni resolveram combatê-lo saindo da cidade. E, ó o rei, Charudeshna, Samba, e o guerreiro poderoso Pradyumna, ó o descendente da linhagem Kuru, partiram, subindo em suas carruagens, e vestidos em cota de malha, e enfeitados com ornamentos, com estandartes esvoaçando, decididos a enfrentar a hoste poderosa e incontável de Salva. E Samba, erguendo seu arco avidamente, atacou no campo de batalha Ksemavriti, o comandante das forças de Salva, e seu principal conselheiro também. E, alto principal dos Bharatas, o filho de Jambavati, então começou a derramar setas em uma torrente contínua, assim como Indra derrama chuva. E, ó o rei poderoso, então Ksemavriti, o comandante das tropas de Salva, suportou aquela chuva de setas, imóvel como o Imavati. E, ó o principal dos reis, Ksemavriti de sua parte disparou em Samba saraivadas mais fortes de flechas, ajudado por seus poderes de ilusão. E dissipando por ilusão contrária àquela descarga inspirada por ilusão, Samba derramou sobre o carro de seu adversário 1000 setas. Então, perfurado pelas flechas de Samba e dominado lá por Ksemavriti, o comandante da hoste hostil deixou o campo pela ajuda de seu corcel veloz. E quando o general perverso de Salva tinha deixado o campo, um poderoso Daitya chamado Vegavati avançou no meu filho. E, ó o melhor dos monarcas, assim atacado, o heróico Samba, o perpetuador da tribo Vrishni, suportou aquele ataque de Vegavati, mantendo seu terreno. E, ó o filho de Kunti, o heróico Samba, de bravura incapaz de ser frustrada, girando uma massa de avanço rápido, arremessou-a rapidamente em Vegavati.
O rei, atingido por aquela massa, Vegavati caiu ao chão, como um senhor da floresta castigado pelo tempo e enfraquecido de raízes decompostas. Após aquele azura heróico de energia poderosa ser morto com a massa, o meu filho entrou dentro daquela hoste imensa e começou a lutar com todos. O grande rei, um Danava bem conhecido chamado Vivindhya, um guerreiro forte, manejando um arco grande e poderoso, enfrentou Charudeshna. O monarca, o combate entre Charudeshna e Vivindhya foi tão violento quanto aquele do passado entre Vritra e Vasava. E enfurecidos um com o outro os combatentes perfuraram um ao outro com suas setas, proferindo rugidos altos como dois leões poderosos. Então o filho de Rukmini fixou na corda de seu arco uma arma poderosa possuidora do esplendor do fogo ou do sol, e capaz de destruir todos os inimigos, tendo-a primeiro vivificado com encantamentos. Então, ó monarca, aquele guerreiro poderoso, meu filho, estimulado pela fúria, desafiou Vivindhya e descarregou a arma nele. E o Danava atingido por aquela arma caiu sobre o solo como um cadáver sem vida. E vendo Vivindhya morto, e a hoste inteira vacilar, Salva avançou novamente em seu carro belo capaz de ir a todos os lugares. O rei de braços poderosos, vendo Salva naquele seu belo carro, os combatentes de Dvaraka hesitaram com medo. Mas, alto da família Kuru, Pradyumna se movimentou, e, o grande rei, mandando os anartas ficarem animados, disse, não vacile, e permanecendo me vejam lutar. Eu mesmo, pela força, repelirei aquele carro com Salva nele. Ó Yadavas, hoje, com minhas armas como serpentes disparadas do meu arco com minha mão, eu destruirei esta hoste do Senhor de Saúba. Animem-se, vocês todos. Não temam. O Senhor de Saúba será morto hoje. Atacado por mim, o canalha encontrará a destruição junto com seu carro. Ó filho de Pandu, após Pradyumna falar assim com um coração alegre, a hoste Yadava, ó herói, permaneceu no campo, e começou a lutar alegremente. Capítulo 17. Pradyumna cai em combate. Vasudeva continuou, ó touro da raça Bharata, tendo falado assim aos Yadavas, o filho de Rukmini, Pradyumna, subiu em seu carro dourado. E o carro que ele usava era puxado por corcéis excelentes em armaduras. E sobre ele estava um estandarte, portanto a figura de uma cara com boca escancarada e feroz como Yama. E com seus corcéis, mais voando do que correndo sobre o solo, ele avançou contra o inimigo. E o herói equipado com aljavas e espada, com dedos envolvidos em couro, vibrou seu arco possuidor do esplendor do relâmpago, com grande força, e transferindo-o de mão para mão, como se em desprezo ao inimigo, espalhou confusão entre os Danavas e outros guerreiros da cidade de Saúba. E tão furioso em desprezo ao inimigo, e repetidamente matando Danavas em batalha, ninguém podia notar o menor intervalo entre as suas flechas sucessivas. E a cor de seu rosto não mudou, e seus membros não tremeram. E as pessoas somente ouviam seus altos rugidos leoninos indicativos de bravura extraordinária. E o monstro aquático com boca escancarada, aquele devorador de todos os peixes, colocado no mastro de bandeira dourado daquele melhor dos carros, infligiu terror nos corações dos guerreiros de Salva. O rei, Pradyumna, o ceifeiro de inimigos, se precipitou com velocidade contra o próprio Salva tão desejoso de um combate. E, o perpetuador da linhagem Kuru, desafiado pelo heróico Pradyumna naquela batalha poderosa, o enfurecido Salva mal pôde tolerar o desafio. E aquele conquistador de cidades hostis, Salva, enlouquecido pela raiva, desceu de seu carro belo de velocidade incontrolada, decidido a enfrentar Pradyumna. E as pessoas viram a luta entre Salva e o principal dos heróis Vrishni, que era como o duelo entre Vasava e Vali. O herói, subindo em seu carro belo decorado com ouro e equipado com bandeiras e mastros de bandeira e aljavas, o ilustre e poderoso Salva começou a disparar suas flechas em Pradyumna. Pradyumna também pela energia de seus braços oprimiu Salva em combate com uma chuva grossa de flechas.
O rei de Saúba, no entanto, assim atacado em batalha por Pradyumna, não o tolerou, mas descarregou em meu filho setas que eram como fogo ardente. Mas o poderoso Pradyumna aparou aquela chuva de setas. Vendo isso, Salva despejou sobre meu filho outras armas de esplendor brilhante. Então, o principal dos monarcas, perfurado pelas flechas de Salva, o filho de Rukmini, disparou sem perda de tempo uma flecha que era capaz de entrar nos órgãos vitais de um inimigo em luta. E aquela flecha alada disparada por meu filho, perfurando a armadura de Salva, entrou em seu coração. Em seguida ele caiu, em um desmaio. E vendo o rei heróico Salva caído sem sentidos, os principais dos Danavas fugiram rasgando o solo debaixo de seus pés. E, o Senhor da Terra, o exército de Salva deu exclamações de e ai! Vendo seu rei, o Senhor de Saúba, cair sem sentidos. E, o filho da tribo Kuru, recuperando os sentidos, o poderoso Salva se ergueu e subitamente disparou suas setas em Pradyumna. Então o heróico e poderosamente armado Pradyumna, violentamente perfurado por seu adversário perto da garganta, ficou enfraquecido em seu carro. E, o rei poderoso, ferindo o filho de Rukmini, Salva deu um grito como o rugido de um leão, e encheu a terra inteira com ele. E, Bharata, quando meu filho ficou inconsciente, Salva, sem perder um instante, novamente disparou nele outras flechas difíceis de suportar. E perfurado por flechas incontáveis e privado de seus sentidos, Pradyumna, o chefe da linhagem de Kuru, ficou imóvel sobre o campo de batalha.